55. Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 541. Sem aparecer. Autor: Lâmina do Crepúsculo. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Aurora esfregou a testa com um bico exagerado. Isso doeu, marido. Damon riu. Duvido. Ele já começou a se afastar antes que ela pudesse começar a segunda rodada de sedução disfarçada de fofura. Termine as missões, encrenqueiro. Ok, preciso de atenção depois disso. Marido. Aurora riu e tirou um pergaminho de teletransporte do anel espacial e ativou. Marido. Mais uma coisa, você não consegue se livrar desse ovo, de algum jeito. Eu odeio isso. É tão constrangedor e desconfortável. Aurora bufou, estufando as bochechas como uma princesa mimada antes de desaparecer. Damon só pôde rir das travessuras dela. Ele ficou feliz que tudo tinha dado certo no final, mesmo que tenha sido uma situação difícil por um tempo. Seus olhos ficaram frios ao pensar nas pessoas responsáveis por tudo. Eles não zoaram com ele só uma vez, mas escolheram fazer isso 2 vezes. Mesmo depois da aula que ele lhes ensinou com a zona abissal. Mas ele não podia culpá-los. O erro sempre foi dele. Ele foi quem havia subestimado a verdadeira profundidade do poder deles. Dessa vez, ele não seria descuidado e confiante demais. Seu próximo golpe seria um do qual eles nunca se recuperariam. Desta vez, ele primeiro entenderia mais sobre seus inimigos antes de apagar completamente eles do jogo e do mundo real. Não havia necessidade de deixar pontas soltas. Primeiro, ele precisava resolver o problema dos ataques de alma. Ele precisava fortalecer sua alma de um jeito ou de outro. Antes de abordar as principais famílias vampíricas sobre esse assunto, havia mais uma pessoa que ele queria conhecer. Sua noiva, a princesa Elfica Lyrae. Ele já havia perguntado à garota Elfica sobre fortalecimento da alma e não obteve nenhuma resposta dela. Mas agora que havia evoluído de novo, queria tentar mais uma vez. Em sua vida passada, Damon ouvira muitos rumores sobre elfos serem fortes em vários aspectos. Com certeza eles tinham sua versão de técnicas de alma. Ele abriu sua interface do sistema e chamou Kael'thor. Você pode trazê-la aqui? Ele não via olhos verdes há um tempo e se perguntou como a garota élfica estava. Havia também outro motivo. Ele queria que ela conhecesse sua Lyrae. Talvez a garota ficasse mais à vontade com alguém da mesma raça dela. Ele precisava conversar com Lyrae sobre muitas coisas, e enquanto fazia isso, era melhor tentar descobrir mais sobre a garota élfica. Tem certeza de que não sabe nada sobre ela, Bloodhagen? Damon perguntou novamente ao espírito da arma. Bloodhagen disse claramente não. Só sei que ela tem um destino notável, meu senhor. É só uma sensação que tive depois de vê-la no leilão de escravos. Ok. Damon assentiu e tirou o símbolo de Lyrae. Ele ativou o token e esperou. Surpreendentemente, diferente do habitual, não havia atividade ao redor do token, e Lyrae não apareceu imediatamente. HMMM. Damon franziu a testa. Alguém também a mirou? Ele manteve tudo sobre ela em completo segredo, mas, por outro lado, ela ajudou a libertar sua família. Talvez as famílias principais tenham dado uma bronca nela enquanto ele estava ocupado na guerra. Porra. Damon sabia que precisava descobrir o que aconteceu imediatamente. Ele não esperou mais um segundo. Ele se lembrava muito bem da cidade Cerulea e imediatamente abriu um portal para ela usando o portão de sangue. Kael'thor apareceu com a garota élfica, e Damon levou os dois com ele enquanto todos desapareciam do salão de sangue pelo portal. Eles surgiram nos arredores da cidade Cerulea no momento seguinte. A cidade não mudou muito. Altas torres esculpidas em pedra safira encantada brilhavam levemente sob a luz do sol que se punha, e canais de água cintilante ainda corriam sob as pontes. Nada parecia fora do lugar. Não há absolutamente nenhum sinal de perturbação. Damon estreitou os olhos enquanto observava tudo e atravessou os portões da cidade. Seu amuleto ainda funcionava, sua aura estava contida, e ninguém suspeitava de nada enquanto ele caminhava casualmente pela cidade. Tudo dentro da cidade parece normal, então deve haver algo acontecendo no reino real. Damon franziu a testa enquanto começava a caminhar em direção ao palácio real. Kael'thor e Elfa de olhos verdes vinham logo atrás. O palácio logo apareceu à vista, empoleirado em uma elevação e ladeado por árvores antigas cujos galhos brilhavam com folhagens coloridas. À primeira vista, parecia uma cena de uma pintura. Havia elegantes torres tecidas com era dourada, pontes de cristal arqueadas sobre piscinas azuis cristalinas e bandeiras tremulando com o brasão da coroa.
Mais notavelmente, guardas com uniforme real patrulhavam por toda parte. Essa era uma cidade capital do reino, um pouco diferente das cidades normais. Havia muito mais guardas e segurança por toda parte. Além disso, a cidade em si era um lugar maior, com mais comodidades e um mercado de primeira classe e uma casa de leilões. Damon tinha ido direto até o palácio usando um atalho que ele conhecia. Caso contrário, teria se afogado na multidão da praça pública. No entanto, essa foi a parte fácil. Agora, para entrar no palácio, especialmente se algo estivesse acontecendo, ele precisava de algum tipo de alavanca. Ele sabia exatamente qual item usar. Damon se aproximou de um dos guardas e falou: "Estou aqui para conhecer a princesa Lyrae. Voltei com um item que ela mandou eu levar." No entanto, o guarda apenas balançou a cabeça. "Recebemos ordens para não incomodar a princesa." Ele respondeu de forma direta. "Nenhum visitante deve ser permitido sem convocação real explícita." Damon sorriu e pegou um símbolo pessoal de Lyrae. "A princesa me pediu para ir encontrá-la, custasse o que custasse. Isso é algo de extrema importância." Normalmente, o símbolo deveria ter permitido a entrada, mas o rosto do guarda só ficou mais hostil. "Eu já não te pedi para ir embora." Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 542. Ação e consequências. Damon ainda não desistiu e finalmente tirou uma pequena bolsa. Dentro havia 5 gemas cintilantes, todas esmeralda. Isso era algo que ele havia pego na zona abissal de um dos caras que ele havia enterrado e matado repetidamente. Era um conjunto de 5 gemas que, quando incorporadas em uma arma, podiam dar um aumento de até 100%, mas precisava ser compatível. Só alguém como Lyrae poderia trazer seu efeito completo. Os olhos do guarda brilharam de ganância assim que viu as pedras preciosas. Até especialistas de nível C cobiçariam algo assim, e o guarda era apenas um guarda de patrulha de nível D. Engoliu em seco como se estivesse assistindo a uma beleza nua de primeira linha, e sua mão tremia para pegar o item. Damon sorriu. Felizmente, ele havia se aproximado do guarda certo. Esse parecia ter o bom senso de saber o que era o que. "Por favor, venha por aqui. Ainda não consigo escoltá-lo diretamente até a princesa, mas posso informar o chefe da guarda do Palácio Real, e ele certamente pode lhe dar mais informações." Damon assentiu com um sorriso educado. Ele seguiu o guarda e acabou em uma câmara de espera, onde ficou sozinho. Ele ainda não trouxe Kaioton e a garota élfica com ele. Ele precisava saber o que estava acontecendo primeiro. As coisas teriam sido muito mais fáceis se ele tivesse os pontos de reputação, mas ele estava acabado de ter usado tudo nos buffs de batalha do Salão de Sangue. Embora ele tivesse a sensação de que, mesmo com seus pontos de reputação, as coisas teriam ficado complicadas de qualquer jeito. Logo, o chefe da guarda do Palácio Real chegou, e antes mesmo de se dirigir a Damon, os olhos do homem foram primeiro para o conjunto de pedras preciosas. "Estas são realmente pedras estelares esmeralda." Então o guarda finalmente olhou para Damon, sua expressão afiada. "Você disse que a princesa pediu isso de você?" "Isso mesmo," Damon respondeu calmamente. "Ela me pediu para buscá-los durante uma missão anterior. Voltei para entregá-los pessoalmente." Ele não se assustou diante do olhar crítico do chefe de guarda e falou normalmente. O chefe da guarda era um especialista de rank C, e o homem parecia saber mais coisas do que os guardas de patrulha do lado de fora. Ele deu um pouco mais de informações para Damon. "Sua Alteza tem sido ocupado ultimamente. Ela está ocupada demais para sair de seus aposentos. Seja qual for o seu negócio com ela, vai ter que esperar até eu confirmar sua história. Também preciso obter a aprovação de Sua Alteza, o Rei." A expressão de Damon não mudou, mas seus olhos se estreitaram levemente. A menção ao envolvimento do rei levantou outro sinal de alerta. Se até reuniões menores agora exigiam aprovação real, algo definitivamente havia mudado no clima político do palácio. "Eu entendo," disse Damon calmamente. "Vá com calma. Eu espero." Ele se recostou levemente na cadeira, exalando uma paciência que não sentia. Lá dentro, ele já estava construindo meia dúzia de possíveis planos, contingências e cenários de pior cenário. O chefe dos guardas assentiu brevemente. "Espere aqui. Não saia desta sala." Seu tom era educado, mas o aviso implícito era claro. O chefe da guarda então saiu da sala, deixando Damon novamente sozinho. Desta vez, porém, Damon não ficou sentado de forma simples. Ele se levantou, saiu e deu uma caminhada pelos longos corredores, sem ir a lugar nenhum especificamente.
A primeira coisa que notou foram as decorações ao redor. Todo o palácio, até as partes externas, parecia estar magnificamente decorado, como se preparasse para uma celebração ou uma cerimônia de grande destaque. Bandeiras de seda turquesa bordadas com folhas prateadas tremulavam suavemente dos tetos abobadados. Lâmpadas de cristal alinhavam as paredes, brilhando com uma luz suave de mana. Havia buquês frescos de lírios encantados em cada canto. A carranca de Damon se aprofundou. Essa não era a decoração de um festival sazonal. Isso era outra coisa. Uma coroação? Um noivado real? Ou pior, um casamento político? Então tudo se encaixou. Lirai provavelmente estava noivo ou casada com outra pessoa. Com os sentidos aguçados de Damon, levou apenas um minuto para confirmar sua teoria. Ele ouviu duas criadas sussurrando e conversando atrás de uma coluna. A princesa não sai de seus aposentos há muitos dias. E dizem que ela chorou de novo ontem à noite. O rei sempre a mimava, mas desta vez, ele está completamente ignorando seus desejos. Especialmente casá-la com um tirano assim. Não culpe Sua Alteza. Ele não tinha muita escolha. Você sabe que nosso reino está fraco no momento. Perdemos muito na batalha contra os elfos. Precisamos da ajuda do príncipe Geralt se quisermos nos defender dos vampiros. Você sabe o que aconteceu com os homens e mulheres nas cidades capturados pelos vampiros. Damon rapidamente tomou uma decisão. Ele não precisava ouvir mais nada. As coisas estavam indo rápido demais. Suas ações em uma parte do continente estavam afetando coisas em outras áreas, como um dominó. Idealmente, ele teria tido mais tempo para lidar com uma situação assim. Ele teria se apresentado formalmente ao rei e depois realizado alguns feitos meritórios e aumentando ainda mais seus pontos de reputação antes de falar sobre o noivado. Então poderia ter evoluído para alguma missão única e um senhorio de cidade. No entanto, agora tudo havia mudado por causa do que ele havia feito. Parecia que cidades por toda parte e reinos inteiros estavam em alerta máximo para a tomada dos vampiros. Havia uma grande guerra se formando, e todos faziam seus movimentos para garantir que estivessem do lado vencedor. Afinal, uma guerra entre a facção da luz e a facção das trevas não era algo simples. Damon provavelmente estava perdendo muito por causa desse efeito borboleta ao conquistar as cidades ao redor de Niera. Mas ele não se importava. Essas coisas eram inevitáveis no momento em que ele tomasse qualquer grande atitude. Simplesmente não havia outro jeito. Em vez de pensar nessas consequências, ele precisava trabalhar na solução para seus problemas. Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 543. Foi você? O relacionamento com Lirai foi uma dessas perdas. Não havia nada que Damon pudesse fazer agora. Não havia como ele ter um noivado formal ou algo assim e obter algum benefício disso. Talvez ele nunca pudesse ter chegado tão longe. Sua identidade como vampiro teria sido revelada eventualmente. Certamente, seu amuleto não resistiria a uma corte de poderosos especialistas de rank Lirai podia aceitar quando se tratava dele ser vampiro, mas o reino não faria nada disso. Nunca poderia haver um vampiro ou mago das trevas casando com uma família real de facção da luz. Damon tinha alguns planos para conseguir um disfarce ou pergaminho de alto nível das Montanhas Carmesim. Ele ainda podia fazer isso, mas o tempo era essencial ali. Mesmo disfarçado, ainda havia a questão dos pontos de reputação. Também havia política em jogo aqui. A chance de ele cancelar esse noivado ou cerimônia de casamento era extremamente pequena. Mas mesmo assim, ele não ia desistir de Lirai tão facilmente. Ela era uma boa mulher e claramente não estava de acordo com esse novo arranjo. Mais importante ainda, ela era a chave para entrar nas terras élficas. A mente de Damon disparava. Ele não sabia quando seria a cerimônia, mas a julgar por tudo que acontecia ao redor, ia acontecer rápido. Ele precisava agir logo, provavelmente hoje e agora, se quisesse pegar essas pessoas desprevenidas. Ele também precisava saber a opinião de Lirai sobre tudo aquilo. Tudo dependeria da mentalidade dela. Se ela tinha mudado desde a última vez que se encontraram, então não adiantava fazer nada mais. Damon ativou silenciosamente o furtividade e se moveu pelas sombras. Graças à batalha, suas habilidades básicas subiram bastante de nível e sua furtividade agora estava no nível 8. Se ele não estivesse errado, o nível máximo deveria ser 10 e ele estava chegando muito perto disso. A menos que algum alto nível seu monitore diretamente, ele deve conseguir entrar nos aposentos de Lirai sem muito esforço. Com facilidade treinada, Damon afundou-se nas sombras. Enquanto se movia,
Passou por alguns guardas conversando profundamente. Nenhum deles percebeu a figura que se escondeu atrás da coluna pouco antes de virarem a esquina. Com o palácio em plena preparação, o barulho e o caos lhe davam a cobertura perfeita. Tudo o que Damon precisava era de uma direção, e a entendeu ao vislumbrar uma criada saindo de uma ala fortemente protegida. Suas mãos tremiam levemente, seus olhos vermelhos como se tivesse acabado de chorar. No momento em que ela se virou para sair, Damon avançou, passando pelos guardas justamente quando eles trocavam de turno. Ele não se apressou. O timing era fundamental. Excesso de entusiasmo levava a erros, e ele não podia se dar ao luxo de um ali. Após algumas voltas, encontrou a porta ornamentada guardada por um único cavaleiro de elite em armadura brilhante, o protetor pessoal de Lirai. Damon percebeu imediatamente de olhar. A mulher era uma potência de Hanksé no auge. Sua furtividade provavelmente não funcionaria aqui. Escondido em um canto sombreado, ele esperou um pouco e sua chance logo chegou. A cavaleira saiu com alguns guardas reais. Damon imediatamente entrou no corredor. Havia muitos aposentos nos aposentos, mas era fácil descobrir em qual Lirai ficava. O dela, naturalmente, era o mais bem guardado. Felizmente, os guardas não eram fortes, então Damon podia facilmente se infiltrar pelas sombras e entrar na câmara fechada. O quarto estava escuro. Luz suave e filtrada se derramava através das cortinas de seda. O ar trazia um leve aroma floral. A câmara era espaçosa, mas foi a figura encolhida na borda do banco da janela que chamou sua atenção. Lirai. Ela estava sentada com os joelhos dobrados, olhando fixamente para o jardim além. Seus cabelos loiro-prateados caíam soltos sobre os ombros, e embora suas roupas fossem régias, sua expressão estava longe de ser composta. Seus olhos estavam vermelhos. Damon não se mexeu por um momento. Ele apenas observava. Então ele avançou silenciosamente e falou: "Você está com uma cara horrível, princesa." Lirai congelou. Por um instante, houve apenas silêncio e então ela se virou. Sua mana explodiu por um instante, defensiva e afiada, mas vacilou no momento em que seu olhar pousou nele. Seus lábios se entreabriram em descrença. Deus do sangue? Ele não sorriu. Em carne e osso. Um tremor percorreu suas mãos, e ela deu um passo trêmulo em direção a ele antes de se recompor. Você não deveria estar aqui. Você será executado se te encontrarem. Achei que valia a pena arriscar, disse Damon suavemente. Você vale um pouco de perigo. Lágrimas voltaram a encher seus olhos, mas irritadas desta vez. Por que você veio aqui tão tarde? Por que você não veio me ver antes? Não te pedi tantas vezes para me procurar. Então ela avançou e o abraçou. Damon a segurou sem hesitar, seus braços envolvendo firmemente sua forma trêmula. Me desculpe. Tudo isso é por minha causa. Eu causei a guerra. Se não fosse por mim, seu pai não teria te forçado a essa situação. Lirai parou e olhou para cima. Você fez tudo isso? Foi você? Eu. Você é o senhor de sangue da cidade Niera. Damon assentiu. Achei que você já soubesse. Ele não queria esconder isso dela. Ela era uma NPC de alto nível e acabaria descobrindo isso mais cedo ou mais tarde. Qualquer mentira só pioraria a situação. Lirai o encarou, atônita e em silêncio. Seus lábios se entreabriram levemente, seu olhar fixo nos olhos carmesim dele, como se o visse pela primeira vez. Eu não queria acreditar, ela sussurrou. Eu ficava ouvindo histórias. Boatos. Que o deus do sangue havia esmagado a guerra e tomado muitas cidades como base da facção das trevas. Que ele havia virado o rumo da guerra sozinho. Que ele havia começado a disputar mais poder. Foi tudo você? Deus vampiro mais forte. Capítulo 544. Você quer se casar comigo? Damon assentiu. Não quis esconder isso de você. Tudo aconteceu tão de repente. Simplesmente não tive tempo para me encontrar com você e conversar com você. Se pudesse, já teria contado tudo isso antes. Tudo saiu do controle e tive que tomar algumas decisões na hora. Mas sinceramente não esperava que nenhuma dessas decisões se afetasse. No entanto, Lirai não ouvia. Ela simplesmente olhou para fora e riu. Você quer se casar comigo? Ela sussurrou levemente. HMMM. Damon ficou surpreso. Você transformou metade do continente em caos, e agora meu pai está me usando para tomar vantagem nessa loucura. Imagine como ele reagiria se soubesse que estou prometida ao inimigo que ele tanto teme e deseja derrubar. Eu, a filha que ele sempre odiou. A filha que ele prefere morta.
Lirai de repente enxugou as lágrimas e se levantou resoluta. Agora não sou ninguém. Não uma princesa de um reino. Não filha de rei. Eu não sou nada. Você ainda vai se casar comigo? Você ainda vai me levar com você? Damon sorriu. Eu esperava que você dissesse isso. Podemos conversar mais depois. Mas primeiro, precisamos ir embora. O rosto de Lirai mudou imediatamente. Primeiro, ela parecia feliz e radiante. Até eufórico, mas isso mudou rápido. Ela começou a parecer atrapalhada. Eu sou tão burro. Não posso sair com você. Esquece tudo o que eu disse. Eu nunca deveria ter agido tão emocionalmente. Eu te coloquei em perigo de novo, sem necessidade. E Damon usou a mão para cobrir a boca dela, fazendo a princesa Elfica regalar os olhos enquanto ele se inclinava mais perto. Pare. Não temos muito tempo a perder falando em círculos. Você vai comigo. É isso. Eles vão te levar para algum lugar tão cedo. Que tal ir ao templo divino ou à igreja sagrada? Lirai balançou a cabeça. Não. Já tentei algo assim. Meu pai é muito insistente, e não quer que eu saia daqui. Eles tinham muitas formações por aqui para me manter dentro. Mesmo que eu queira, não posso dar um passo fora desse limite. Lirai ficou completamente sem jeito, mas Damon sorriu inesperadamente para ela. Achei que sim. Mas não se preocupe. Tenho uma ideia. Lirai não entendeu. É impossível, meu amor. Sem saber a estrutura óssea exata, nem você pode forçar a força bruta. 10 generais fizeram tudo juntos e usaram meu sangue. Simplesmente não há como evitar. Enquanto for comigo, simplesmente não posso sair desses limites. E se não for você? Eu. Lirai piscou. E se seu sangue mudar? Os olhos de Lirai se arregalaram em choque. Meu amor. Se você realmente quer vir comigo e deixar tudo para trás, então é algo óbvio que você pode fazer. Você está pronto para isso. Eu entendo se você não quiser abrir mão da sua identidade. Não vou te pressionar. Essa é a saída mais fácil. Lirai demorou um momento. Ela fechou os olhos e expirou. Estou pronto. Eu já te escolhi em vez de todo mundo. Então, o que mais há para pensar? Você tem certeza disso? Damon perguntou gentilmente. Eu posso ter salvado sua vida uma vez, mas isso não é nada. Você pode me retribuir de outras formas. A gente só se conhece há alguns dias. Não há motivo para você fazer algo tão drástico. Ele fez uma pausa, observando atentamente a expressão dela antes de continuar. Talvez a aliança que seu pai organizou não seja tão ruim quanto você pensa. Afinal, ele é um príncipe humano. Ele seria muito mais adequado para você do que eu jamais serei. Também devo dizer que já tenho 2 mulheres na minha vida. 2 mulheres que amo muito e que são muito importantes para mim. Se você quiser vir comigo, não posso prometer que você será a única na minha vida. Eu sei que no costume élfico Lirai deu um passo à frente e o beijou nos lábios. Você também deve saber que, no costume élfico, quando uma mulher toma sua decisão, ela não a muda por nada nem ninguém. Meu pai estava pronto para julgar minha vida fora como se não fosse nada. Não vejo por que isso deveria importar para ele agora. Você foi quem me salvou, e eu pertenço a você. É só isso que existe. Damon assentiu. Espero que você não se arrependa da sua decisão. Ele picou o dedo e deixou uma gota de sangue escorrer. Lirai olhou para a gota por um momento e então, sem hesitar, avançou para lamber a gota do dedo dele. Um calor estranho se espalhou instantaneamente por seu corpo, correndo por suas veias como fogo misturado com relâmpagos. Seus joelhos cederam por um segundo, mas Damon a segurou com facilidade, estabilizando enquanto seus olhos brilhavam levemente carmesim por um momento antes de voltarem ao tom prateado habitual, agora tingido pelo mais leve tom de vermelho. Aqui, beba mais um pouco. Ele picou o dedo outra vez, e mais algumas gotas escaparam. Lirai assentiu tonta e estava prestes a colocar o dedo inteiro dele na boca quando, de repente, as portas da câmara se escancaram. Para com isso. O que você fez? Damon imediatamente ficou alerta e pronto para dar tudo. No entanto, para seu choque, não era o rei, nem a cavalheira pessoal, nem o chefe da guarda real que estavam diante deles. Em vez disso, era um homem magro, alto e musculoso, com o tronco nu, exceto por algumas tatuagens e alguns pedaços de tecido. O olhar de Damon se voltou para as orelhas do homem, que eram inconfundivelmente afiadas e pontudas, um pouco mais longas que as orelhas humanas, e também diferentes. Esse cara era um elfo. Mais importante, o elfo parecia realmente irritado.
Seus olhos esmeralda brilhantes fixaram Lirai, depois se voltaram para Damon, e depois voltaram a se estreitar. Seus punhos se cerraram ao lado do corpo, e embora não tenha feito nenhum movimento para sacar uma arma, a pressão que emanava dele fazia o ar na sala parecer pesado. Deus vampiro mais forte. Capítulo 545. Você ousou profanar minha Lirai. Lirai congelou no meio do movimento, o carmesim ainda brilhando em seus lábios. Sua voz saiu em um sussurro. Erelion. Os olhos de Damon se estreitaram. Esse nome. Ele reconheceu isso de sua vida anterior. Erelion, a Tempestade Esmeralda, um dos mais jovens senhores da guerra élficos e uma estrela em ascensão entre as facções militantes élficas que lideraram muitos dos ataques aos reinos humanos. Mas por que esse cara estava ali, e como Lirai o conhecia? Espera. Damon rapidamente conectou os pontos. Em sua vida passada, Lirai já havia morrido há muito tempo, quando aquele ataque aconteceu no posto avançado. No entanto, ele havia mudado essa história, e agora ela estava viva. Então, isso mudou a história desse elfo também. Tirando Damon de seus pensamentos, uma mão espinhosa apareceu em seu pescoço e começou a esmagá-lo. Você. Erelion rosnou. Sanguessuga. Você ousou profanar minha Lirai. Lirai gritou, parem. Ele não me forçou, Erelion. Eu escolhi isso. Você não tem direito a mas Erelion nem sequer olhou para ela. Seu foco era absoluto, selvagem. Ele te transformou em um monstro. Damon, por outro lado, apenas sorriu. No segundo seguinte, um tentáculo de sangue apareceu. Cortou limpamente as vinhas espinhosas que apertavam sua garganta, reduzindo-as a fios contorcidos, fumegantes de casca rasgada e seiva. Monstro, hein? Será que será o monstro? Alguém atacando cegamente sem saber o que aconteceu ou a pessoa que está tentando tirá-la daqui? Você a corrompeu, cuspiu Erelion, levantando ambos os braços. Os pilares de madeira da câmara gemiam, cipós explodindo do chão como serpentes. Você acha que o sangue te dá o direito de reivindicá-la? Ela não é sua para pegar. Lirai se colocou entre eles, seu corpo tremendo enquanto sangue e energia natural se espalhavam em direções opostas. Sua voz tremia. Eu não sou um prêmio, Erelion. Eu fiz minha escolha. Você fez sua escolha porque achou que não havia outro caminho. Talvez esse monstro patético não possa te dar uma alternativa, mas eu posso, Lirai. Posso tirar você daqui, agora mesmo. Primeiro, preciso parar essa transformação. Antes que Damon pudesse reagir, a mana no ar se distorceu e várias figuras começaram a aparecer uma após a outra. A cavaleira, vários guardas e alguns especialistas de rank C apareceram ao mesmo tempo, cercando completamente os aposentos de Lirai. Erelion aproveitou a oportunidade para gritar alto. Um vampiro. Imediatamente, todos os olhos se voltaram para Damon. O tentáculo de sangue dançando ao seu redor era prova suficiente e, sem hesitar, todas as pessoas na câmara começaram a atacar o vampiro solitário. Damon não se mexeu. No momento em que os ataques avançaram em sua direção, espadas brilhando, feitiços lançados, energia divina disparando, ele avançou em vez de recuar, sua expressão desprovida de medo. Com um movimento da mão, o tentáculo de sangue disparou para fora e se expandiu em um escudo carmesim, absorvendo a primeira rajada de golpes. Explosões de luz e mana trovejaram pela câmara, mas quando a poeira se dissipou, Damon permaneceu ileso, o chão ao redor queimado e rachado. Ele exalou lentamente. Eu estava tentando sair em paz. Sangue irrompeu sob seus pés em uma onda de choque, formando lanças irregulares que disparavam com precisão mortal. Um mago de classe C mal conseguiu erguer uma barreira a tempo, enquanto o outro foi lançado contra a parede, sua arma caindo com estrondo. A cavaleira enfrentou o golpe de Damon de frente, sua lâmina cintilando com um encantamento divino, mas seu braço tremia com o impacto. Ele era mais forte do que ela esperava. Lirai, fique atrás de mim. Damon a chamou, apenas para perceber que já não sentia sua presença. Não só ela, mas Erelion também estava desaparecida. Damon sorriu. Parecia que o desgraçado arrastou Lirai e fugiu usando a confusão. Ele não sabia qual habilidade de teletransporte usava, mas precisava aprendê-la. Algo assim pode ser muito útil no futuro. Damon não se importava tanto. Ele tinha alguns truques próprios. Mas primeiro ele precisava sair dali. Ele silenciosamente invocou seu clone das sombras, que se esgueirava pelos entranhos do Palácio Real em questão de segundos. Damon se saiu bem nesse tempo. Antes da chegada dos reforços, ele já saiu dali,
trocando de lugar com seu clone das sombras. Toda a força real procurou por toda parte, por todos os lados, apenas para encontrar de mãos vazias. Por causa do clone das sombras, eles não conseguiram rastreá-lo usando habilidades mágicas. Imediatamente, vários ranks se agiram e começaram a vasculhar a cidade e os arredores, mas a multidão em uma capital de reino não era brincadeira. Damon precisou de apenas alguns blinks para chegar ao centro de teletransporte e, de lá, em 1 minuto, desapareceu. Nos arredores de uma cidade aleatória, ele ativou o portão de sangue e abriu um portal para o salão de sangue. No momento em que decidiu trazer Lirai de um jeito ou de outro, já havia pedido a Kaiotorne e aos olhos verdes que saíssem. Então, quando ele voltou ao salão de sangue, os dois já o esperavam. Meu lorde, está tudo bem? Toda a facção da luz está falando sobre isso. Você sequestrou uma princesa? Varnix correu para perguntar. Não deixe ninguém me atrapalhar por um tempo. Damon rapidamente correu para seus aposentos privados. Fechou os olhos para repensar todos os seus planos. As coisas agora haviam tomado um rumo drástico e ele precisava planejar o novo cenário. Um par de mãos macias apareceu atrás dele e começou a massageá-lo. O que aconteceu agora? Mal se passaram algumas horas desde a última vez que nos encontramos e você já está atolado em algum problema. Você sequestrou uma princesa? Kat. Damon sorriu. Como você está? Estou bem. Mas acho que eu deveria ser eu a te fazer essa pergunta. Está tudo bem? A Lirai não é a garota que te ajudou a tirar sua família da prisão? Tosse. Tosse. Sua sobrinha até me contou que era sua noiva. Você a trouxe aqui. Deus vampiro mais forte. Capítulo 546. Eu sei exatamente onde ela está. Damon apenas suspirou. Ele se virou e abriu a boca para explicar quando Kat balançou a cabeça firmemente. Não estou te questionando aqui, seu. Tire esse olhar estressado do seu rosto. Não vou ser aquela mulher que vai questionar cada movimento seu. Já te disse que estou bem com outras mulheres na sua vida. Não precisamos falar sobre isso toda vez. Faça o que for melhor para você. Damon balançou a cabeça. Não. Estou fazendo o que é melhor para nós, para nossa família. O problema é outro. Lirai não está comigo. Se não estou errado, ela deveria estar no território élfico agora. O quê? Kat ficou chocada. Damon então explicou tudo o que aconteceu. Ah, então você já fez dela sua seguidora? Damon assentiu. Ela me ajudou quando eu precisava. Eu não consegui dizer não para ela. Kat balançou a cabeça. Não. Isso é bom. Ouvi dizer que elfos são seres poderosos. É melhor se você tiver seguidores muito mais poderosos. Mas se ela já está em outro lugar no território élfico, como você vai trazê-la de volta? Você sabe onde é isso? Acho que ninguém fez contato com elfos até agora. Além disso, mesmo que você chegue lá, não todos os elfos ficariam bravos com você igual aquele cara por tê-la mudado. Sim. Isso é um problema. Mas acho que eles vão ficar bem com a transformação dela. Damon sorriu de repente. Por quê? Kat ficou surpresa. Isso é porque ela ainda é uma elfa, sim. Sua transformação aconteceu de uma forma completamente inesperada. Até eu fiquei surpreso. Damon respondeu misteriosamente. Vou explicar tudo em detalhes quando voltar com ela ao salão de sangue. Por enquanto, não posso afirmar nada com certeza. Só tive um momento para analisar a nova forma dela antes que tudo desandasse. Então vai saber. Posso estar errado. Kat assentiu. E eu também tenho um jeito de alcançá-la. Consigo saber exatamente onde ela está agora, ou em qualquer momento no futuro, mesmo que tenham mudado ela para vários lugares diferentes. Esse não é o problema. Na verdade, isso deu certo para melhor. Assim, não preciso lidar com missões incômodas. Tenho um caminho direto traçado para mim até o território élfico. Damon fez uma pausa por um momento e continuou. Só não sei se devo ir lá agora. Estou tentando analisar o risco versus a recompensa. Se eu fizesse isso mais tarde, teria mais chance de lidar com qualquer coisa que me jogasse lá. Kat soltou um suspiro e sentou-se ao lado de Damon. Você está confiante de pelo menos fugir se houver algum perigo? Claro. Damon assentiu. Então você deveria ir atrás dela imediatamente. Pode ser a própria família dela, mas ela não será necessariamente bem tratada, sabe? Você mesmo disse que ela nos ajudou quando precisávamos, então devemos fazer o mesmo agora. Você deveria ir e trazê-la aqui. Damon sorriu e puxou Kat para mais perto para abraçá-la. Eu sei. Eu também quero fazer isso.
Mas, ao mesmo tempo, não quero deixar vocês sozinhos aqui. Blowhall pode não ser tão seguro quanto deveria ser. Tem muitos rostos novos por aqui agora. Kat riu. Damon, você não pode sempre cuidar da gente. Mark está aqui. Erin está aqui. Elor está aqui. E Kael'thorne está aqui. Acho que juntos pelo menos podemos fugir de qualquer perigo. Além disso, eu sempre posso sair da sessão, sabe? Na verdade, agora que penso nisso, você deveria levar Orin ou Kael'thorne com você. Damon imediatamente balançou a cabeça. Não. Eu não acho. Vocês todos fiquem aqui. Vou fazer isso sozinho. Não faço ideia do que acontecerá quando eu entrar nas terras élficas. Não quero arriscar a vida de nenhum de vocês. Kat franziu a testa, claramente insatisfeita com a resposta. Ela se afastou do abraço e olhou diretamente nos olhos dele. Você sempre faz isso, ela disse suavemente. Assuma tudo para você. Eu entendo que você é forte, Damon, talvez até o mais forte entre nós, mas você não é invencível. E isso não é só uma masmorra ou uma luta contra a chefe. Você vai para outro território. Uma sociedade oculta que já está brava com você por se tornar um dos seus. Você estará cercado, em menor número e completamente isolado. Não parece o pior tipo de missão para ir sozinho. Damon hesitou por um momento, depois suspirou. Estou te dizendo. Não é tão simples assim. Vocês precisam ficar de olho aqui. Tenho quase certeza de que alguém vai agir. Tenho certeza disso. Quando isso acontecer, preciso estar aqui. E como isso não vai acontecer, todos os outros precisam estar aqui. Kat estreitou os olhos para ele. Ok, se você diz. Eu sou o fraco. Então talvez eu saia agora e fique no mundo real pelos próximos dias. Isso vai te fazer se sentir melhor? Com certeza. Sim. Mas ainda não vou levar ninguém. Damon sorriu. Kat suspirou e desistiu. Tudo bem. Só volte em segurança. Sem perder muito tempo, Damon rapidamente se levantou para sair. Você precisa ir agora? Kat perguntou, relutante. Sim. Na verdade, eu estava dando uma vantagem para que eles não saibam que estou seguindo eles. Mas eu preciso ir logo. Caso contrário, o rastro deles vai esfriar. O que Kat assentiu. Damon abraçou e deu um beijo rápido na testa e saiu do salão de sangue. Pensou por um momento em levar os olhos verdes com ele, mas então decidiu não fazer isso. Não havia pressa para levá-la até lá sem ir primeiro e vasculhar tudo. Deus vampiro mais forte. Capítulo 547. Seguindo a trilha, Damon usou o Blink algumas vezes e chegou aos arredores da cidade Niera. A partir daí, fechou os olhos e tentou contatar Lirai. Mesmo que ela tenha consumido apenas uma gota de seu sangue, e isso não fosse suficiente para uma bênção completa, ela ainda era sua seguidora, e ele deveria conseguir alcançá-la. Como ele esperava, ele conseguiu senti-la, e ela também. Como você está? Ela gaguejou, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. Mas ela se recuperou do choque inicial, começou a bombardear a conexão mental com várias perguntas. Você está bem? Eles fizeram algo com você? Você conseguiu sair de lá? Ele me pegou tão de repente que eu não consegui fazer nada. Por favor, me perdoe, meu amor. Sou tão fraco e burro. Por minha causa. Você deve ter passado por muita coisa. Por favor, me diga que você está bem. Vou te contar tudo quando nos encontrarmos novamente. Por enquanto, não crie problemas e apenas entre na brincadeira. Vá para o território élfico. Estou logo atrás de você. Damon respondeu rapidamente. O quê? Como? Lirai ficou novamente chocada. Minha querida, eu tenho te rastreado desde que você deixou a cidade Cerulé. Lirai ficou em silêncio do outro lado, mas Damon podia sentir o lampejo de emoções através da conexão entre eles. Alívio, descrença e uma onda de algo mais suave, mais quente. Ela não pediu mais nada. Talvez ela soubesse que não havia tempo, ou talvez confiasse tanto nele. De qualquer forma, Damon sorriu levemente para si mesmo e abriu os olhos. O vínculo funcionou. Era tudo o que ele precisava por enquanto. Ele se virou para os caminhos da floresta profunda que se estendiam além da cidade Niera, onde a luz do sol atravessava as árvores em fragmentos dourados e nebulosos. O território élfico sempre fora elusivo, mesmo em sua vida passada. Ninguém sabia onde moravam ou onde ficava sua base principal. Sem coordenadas, sem cidades, sem avistamentos confirmados. Nem mesmo as superguildas conseguiram descobrir o verdadeiro assentamento,
Mas agora ele estava tão perto de descobrir tudo. Damon começou a ativar o portão de sangue com um destino em mente. Quando Lyra e Erilion fugiram, eles se teletransportaram para vários lugares antes de finalmente chegar ao local onde estavam agora. Ele não precisava seguir o caminho longo e difícil e seguir exatamente o mesmo caminho. Como ele já conhecia uma das cidades próximas aos locais de teletransporte, ele iria começar por ali. Surpreendentemente, Erilion estava indo para uma região onde menos se esperaria que os elfos estivessem. Damon não tinha certeza se o cara estava levando ela por algum caminho elaborado para evitar suspeitas e alguém o seguindo. Por enquanto, não importava. A perseguição do gato e do rato já havia começado, e não havia nada a fazer além de seguir a trilha. Tudo seria revelado a seu tempo. O portal do portão de sangue se abriu logo, e Damon entrou nele. No segundo seguinte, Damon se viu na cidade desértica de Valsara, uma cidade proeminente no grande deserto ocidental. O calor o atingiu imediatamente, seco e opressor, mas não era nada diante de sua alta resistência ao fogo. Ele rapidamente convocou Goldie, e como esperava, o pequeno duende ficou feliz por estar no ambiente. As ondas de calor não a incomodavam. Na verdade, ela dançava por eles com a graça de quem retorna para casa após uma longa ausência. Mana do deserto, rica em fogo latente e essência de terra, girava ao seu redor como uma saudação. Damon a observou por um momento, depois sorriu de lado. Que bom que você está se divertindo. Mais uma vez, tentou sentir a localização de Lyra usando a marca de sangue. Lyra e o elfo estavam mais à frente no grande deserto ocidental, mas não pareciam se mover imediatamente. Talvez o cara estivesse descansando ou recarregando. Ou talvez estivesse esperando Damon agir. Damon não teve problemas em esperar um pouco. Ele tinha muito trabalho a fazer mesmo. Nos tempos livres, ele não ficava parado e seguia para os conhecidos locais de caça ao redor da cidade de Valsara. A cidade era principalmente uma cidade comercial, e alguns itens raros estavam disponíveis na cidade. Damon planejava fazer algumas compras na região, mas não antes de se encher com um pouco de essência de sangue. Depois da guerra, ele estava perigosamente com pouca essência sanguínea, e era hora de corrigir isso primeiro. As bestas que vagavam pelos arredores de Valsara não eram nem de longe tão intimidadoras quanto os comandantes de cerco que Damon enfrentara recentemente, mas eram ferozes em matilhas e estavam em torno do nível 100, o que as tornava alvos suficientemente bons. Damon se movia em velocidade máxima e sem parar, massacrando qualquer besta que cruzasse seu caminho. O deserto ocidental estava cheio de todo tipo de besta, como os venenosos Reavers Scorpion Fang, os Duniors escavadores e os elusivas sandoleres, cujos gritos desorientavam até os guerreiros mais afiados. Mas nenhum deles era páreo para a força atual de Damon. A cada morte, ele sugava a essência de sangue, armazenando tudo. Seus atributos estavam aumentando constantemente novamente, e ele estava adquirindo muitas novas habilidades. Logo chegou a hora do encerramento do sistema, e Damon decidiu aproveitar a situação. Ele voltou para a cidade e entrou primeiro na casa de leilões. Depois de pegar tudo que encontrou, ele foi às barracas do mercado. Nas áreas desérticas, minérios e pedras preciosas eram abundantes e baratos. Também havia certos tipos de ervas vendidas por preços baixos. Ele comprou tudo que conseguiu encontrar. Quando terminou as barracas dos mercadores, seu estoque estava mais pesado do que nunca. Ele estava prestes a sair para caçar de novo quando, de repente, ouviu dois transeuntes conversando. Você ouviu? O oásis está de volta. O quê? Você quer dizer o oásis do céu? Com as fadas encantadas. Damon congelou no meio do passo. Ele ouviu direito. O oásis do céu. Sério, aquele oásis do céu. Aqui e agora. Ele não podia acreditar. Deus vampiro mais forte. Capítulo 548. O oásis do céu. O oásis do céu foi um local extremamente famoso na vida passada de Damon. Era meio que uma masmorra, exceto que era uma masmorra flutuante que mudava de localização o tempo todo. Apenas alguns poucos sortudos conseguiram entrar, e a maioria dos que entraram voltou com perda de memória e sem nenhum ganho. Eventualmente, alguns poucos dedicados conseguiram retornar com pequenos ganhos. Esses ganhos menores incluíam equipamentos épicos e muita coisa boa. Mais importante ainda, havia um detalhe-chave que os jogadores finalmente conseguiram descobrir. As fadas daquela masmorra tinham estatísticas absurdamente altas de sorte. Isso os tornava quase impossíveis de acertar e ainda mais difíceis de matar.
Essa era a razão pela qual a maioria das tentativas falhava antes de chegar às câmaras internas. E mesmo quando alguns conseguiram derrotar os guardiões externos, o chefe final estava invicto e, pior, era capaz de apagar memórias. A única estratégia de fuga bem-sucedida envolvia esperar até que a masmorra se movesse novamente. Uma vez que ela se mudasse, qualquer um que ainda estivesse dentro seria ejetado da corrida incompleta. Sem batalha contra a chefe, sem perda de memória. Foi sem vergonha. Mas ninguém se importava. O saque valeu a pena. Damon, no entanto, não se importava com o equipamento de nível épico. O que ele queria era a essência de sangue de fada. Mesmo que ele falhasse em derrotar o chefe final da masmorra e sua memória da masmorra fosse apagada, seu ganho de status permaneceria. Essa era uma masmorra obrigatória para ele. O atributo mais cobiçado em Art Online era a sorte e também o mais teimoso de todos. Não havia nenhuma opção disponível para aumentá-lo com comestíveis ou poções. Muitos jogadores tentaram cozinhar, pescar e outras coisas para forçar o atributo de sorte, mas tudo acabou sendo inútil. Simplesmente não havia produto de artesanato que pudesse afetar a sorte. Havia alguns itens aqui e ali que podiam dar 1 ou 2 pontos de sorte, mas na maioria das vezes os outros atributos desses itens eram ruins. Apesar disso, esses itens foram vendidos por preços absurdos. No entanto, agora Damon finalmente tinha uma oportunidade de ouro para aumentar seu atributo de sorte. Ele não ia deixar essa chance passar. Era hora de caçar umas malditas fadas. Ele rapidamente se aproximou das duas pessoas que conversavam e perguntou: Desculpa. Não pude deixar de ouvir. O que você quer dizer com o Oasis estar de volta? O mais jovem dos dois piscou, surpreso. Sim. Tem se falado desde esta manhã. Uma caravana de comerciantes das espinhas de areia do sul disse que viu lampejos, luzes flutuantes, ventos estranhos e um pedaço de floresta onde não deveria haver um. Os anciãos dizem que isso significa que o Oasis voltou. Não sei se é real, mas a notícia está se espalhando rápido. Damon soube imediatamente o que era aquilo. Havia muitos nomes para a masmorra das fadas, incluindo Floresta Mágica, Paraíso das Fadas e Oásis do Céu, mas a característica e sinal claro da masmorra era seu brilho e as luzes flutuantes. Onde exatamente? Damon perguntou. O outro homem, mais velho e mais grisalho, se inclinou com os olhos semicerrados. Por que pergunta? Mesmo que seja real, você teria que estar louco para ir lá. Essa região é amaldiçoada. A maioria que a persegue não volta. Dizem que as areias te engolem, e se não as areias, então os espíritos. Seres perigosos residem dentro do oásis. Há hectares e hectares. Eu sei disso. Eu só estava curioso. Damon riu e agradeceu aos dois caras antes de seguir apressado na direção oposta. Quais são as chances que você acha que esse cara vai para o oásis do céu? O primeiro cara riu. O segundo cara balançou a cabeça e suspirou. Ele definitivamente parecia o tipo. Ele certamente vai lá primeiro e sofre. Que pena. Já avisei ele, mas tolos e são seus próprios piores inimigos. Não há como salvá-los. Damon sorriu amargamente ao ainda ouvir os dois conversando. Ele não se importava. Essas pessoas não entendiam o que ela poderia ganhar ao entrar em um lugar assim. Só para garantir, ele andou pela cidade e alguns outros fofocavam sobre o mesmo fenômeno. Confirmando a localização, ele rapidamente começou a se dirigir. A masmorra podia desaparecer a qualquer momento. Ele precisava ser rápido. Mas mesmo assim, ele viajou por quase 2 horas seguidas, passando por postos avançados abandonados, pilhas de ossos quebrados e totens amaldiçoados bem enterrados na areia. Finalmente, ele chegou ao topo de uma elevação e congelou. Lá, aninhando no berço de uma duna crescente, havia uma miragem cintilante que não vacilava. Uma floresta. No meio do deserto. Vinhas se enrolavam em pilares, e cachoeiras cristalinas caíam em orbes flutuantes que desafiavam a gravidade. O oásis do céu havia se manifestado. Damon inspirou devagar. Na verdade, estava aqui. Ele não perdeu tempo e rapidamente entrou no portal giratório que aparecia de vez em quando. Ele não estava sozinho. Vários NPCs das cidades vizinhas também estavam tentando a sorte. Cada um entrou em diferentes partes da enorme masmorra. Então quando Damon chegou, ele era o único na floresta verdejante. O chão sob ele estava musgoso e elástico, apesar do pano de fundo do deserto momentos atrás. A luz entrava por um dossel invisível acima, difundida em arco-íris por partículas flutuantes de energia.
Árvores cresciam de cabeça para baixo, cachoeiras fluíam em lopes, e estranhas flores luminosas pulsavam com energia vibrante. Damon manteve seus movimentos fluidos, ativando o Shadow Step Stalk enquanto avançava pelos caminhos sinuosos da floresta. Outros jogadores e NPCs estavam espalhados pelo mapa e ele precisava ser mais rápido que eles e conseguir o máximo de mortes possível. Após 10 minutos de viagem, finalmente encontrou seu primeiro alvo real, Stupid Gewong, nível 120. Uma garotinha fofa flutuava acima de uma piscina de mana, asas refratando a luz em arranjos deslumbrantes. À primeira vista, a garota parecia completamente inofensiva. Ela até riu ao fixar o olhar em Damon, piscando-lhe de forma travessa. Mas Damon sabia melhor. Essas fadas estavam longe de ser fofas ou inofensivas. E essa nem era a verdadeira forma deles. Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 549. Aqueles pequenos fofos. Damon imediatamente ativou o clone das sombras, seguido por Lança de Sangue. Seu clone avançou primeiro, atraindo a atenção de propósito, mas a Sylphid girou no ar e desapareceu com um piscar de olhos. Como esperado. Alta agilidade, evasão insana. Um jogador normal teria errado todos os tricks. No entanto, Damon ainda não tinha terminado. Ele se concentrou 100% com seus sentidos primordiais. No instante seguinte, ele percebeu um pulso sutil de mana atrás de si e girou rapidamente. Sua mão ficou borrada quando uma dúzia de tentáculos de sangue apareceram. Cada um disparou para frente em várias direções diferentes. Então, mais tentáculos de sangue apareceram, desta vez cobrindo mais locais. O rosto da fada se contorceu. O rosto da garota fofa se transformou em algo ardiloso e selvagem, dentes afiados brilhando atrás de um sorriso largo demais, seus olhos brilhando com um brilho violeta profano. Não mais brincalhona, não mais inofensiva. Esse era o verdadeiro rosto do Stupid Gewong. A fada gritou de raiva e fúria enquanto tentava escapar da rede de tentáculos de sangue, mas era impossível. Damon usou um método de força bruta pura para bloquear completamente a área. Não importava para onde ela se movesse, ele estava lá. Suas asas batiam rapidamente, deixando imagens remanescentes cintilantes enquanto ela se movia para a esquerda, depois para a direita, apenas para se ver cercada a cada curva. 3 tentáculos de sangue de Damon atingiram em cheio, perfurando seu ombro, quadril e asa. Ela gritou, girando no lugar, tentando desaparecer novamente, mas os tentáculos venenosos rapidamente acabaram com a fada. Ela se debatia. Ela gritou. Ela cuspiu raios de mana em todas as direções. Mas era inútil. Uma armadilha de sangue se prendeu em seu torso no meio do lançamento, arrastando-a para o chão da floresta como um peixe fisgóio puxado do céu. Sua forma brilhava intensamente. Asas se despedaçaram em partículas de luz radiante. Seus gritos ficaram mais altos e frenéticos à medida que sua saúde despencava. Damon imediatamente começou a absorver toda a essência rica de sangue espalhada por todo lado. O sangue de fada tinha um componente prateado, que fazia o sangue brilhar como luz da lua derretida enquanto se acumulava no chão musgoso da floresta. Damon absorveu tudo. Depois de um segundo, o corpo da fada desmoronou em partículas de luz, seu grito final ecoando como um sino de vento apagando entre as estranhas árvores invertidas acima. Um núcleo de mana permaneceu para trás. Quando o clone das sombras pegou o núcleo de mana, Damon tinha um sorriso satisfeito no rosto. Ding! Extração de sangue bem-sucedida, Ding! Você extraiu a habilidade Piscar Sílfido, Stupid Blink, teleporte instantaneamente uma curta distância e deixa para trás uma aura de mana falsa que atrai ataques inimigos por 2 segundos, Ding! Você ganhou mais um de sorte, Ding! Você matou Stupid Gewing, Ding! Você ganhou pontos de experiência. Damon fechou a interface do sistema e começou a buscar mais fadas. Apenas um ponto de sorte não era suficiente para inclinar algo a seu favor. Ele ia precisar de mais. Muito mais da estatística. Seus dedos se curvaram levemente, os tentáculos de sangue recuando para sua pele enquanto ele olhava ao redor da clareira. Os Stupid Gewing eram o nível mais baixo entre os guardiões externos do oásis. Haveria fadas mais fortes mais profundas, cada uma mais bonita, mais distorcida e exponencialmente mais perigosa. Ele avançou, mais fundo na floresta das fadas. Essa masmorra não era como as outras. Quanto mais fundo se passava, mais a realidade se curvava. Tempo em loop. Direções invertidas. Feitiços falharam.
Algumas das fadas externas tinham truques que desafiavam a gravidade, outras usavam ilusões, magia dos sonhos ou ataques baseados em emoções. Damon contava com isso. Se uma sílfide externa lhe desse um ponto em sorte e uma habilidade de teletransporte muito boa, quanto um guardião interior daria. Seu sorriso se aprofundou, os olhos carmesim brilhando. Vamos ver quantos consigo quebrar antes que esse lugar me expulse. Aquele lugar era um tesouro para ele, e ele ia levar tudo o que pudesse. A sorte dele tem sido péssima há um tempo. Era hora de sair da má fase acumulando mais pontos de sorte. Damon rapidamente vasculhou as florestas e logo encontrou mais duas fadas, um menino e uma menina fofos, ambos brincando um com o outro, jogando uma bola de folhas e flores. Quando Damon chegou, a expressão deles mudou. Os olhos roxos do garoto se estreitaram enquanto as asas iridescentes da garota se abriam, cobrindo a clareira com pólen cintilante. A bola que estavam lançando parou no ar, presa por fios invisíveis de mana. Ambas as fadas flutuaram lentamente até que seus pés descalços tocaram o chão coberto de musgo, seus olhares fixos em Damon. No momento seguinte, os dois explodiram com intenção violenta de matar enquanto desencadeavam uma saraivada de ataques. Dríade Fluteleaf, NV 134, Duende Bloom veio, NV 136. Ambos eram de elite, e ambos mais fortes que o anterior. Perfeito. A bola de folhas explodiu para fora, transformando-se em dezenas de pétalas afiadas como navalhas. Damon ativou Stupid Blink, e desapareceu um instante antes da onda atingir, reaparecendo atrás de um tronco de árvore com um piscar silencioso. A Dríade atacou em seguida, raízes surgindo do chão da floresta como víboras, cada uma mirando em suas pernas. Damon também liberou seus tentáculos de sangue enquanto o veneno se infiltrava na floresta exuberante. Mesmo com a sorte ao lado deles, as duas fadas não conseguiram escapar do massacre exagerado que se seguiu. Damon usou mana como água e foi com tudo. Estalos agudos ecoaram enquanto tentáculos corrompidos colidiam com flora encantada. As duas fadas tiveram muitas dificuldades, mas contra os atributos e o recurso de mana superpoderosos de Damon, simplesmente não conseguiram se segurar. Logo, os dois caíram assim como o Stupid externo. A Dríade desabou primeiro, seus membros se desfazendo em casca podre e folhas moribundas enquanto os tentáculos de sangue de Damon sufocavam a vida de seu corpo enraizado em mana após sugar toda a essência sanguínea. A fada Bloom veio seguiu logo em seguida, suas ilusões falhando uma até que o clone das sombras de Damon a pegou no meio do voo. Um último espigão de sangue atravessou seu peito, prendendo ao tronco curvo de uma árvore levitante, drenando sua essência sanguínea. Sua forma se dissolveu em poeira luminosa, presa no giro preguiçoso dos ventos de mana da clareira. Ding. Extração de sangue bem-sucedida, Deus vampiro mais forte. Capítulo 550. Novos amigos, 4 novas habilidades e 15 pontos de sorte. Damon olhou para sua coleção depois de passar mais uma hora na Floresta Encantada. Com os poucos pontos que ele havia conquistado aqui e ali de jogadores aleatórios e meio sortudos, sua sorte agora era de 45. Embora uma estatística de sorte de um dígito não significasse muito, uma estatística de 2 dígitos era algo completamente diferente. Era um número com que a maioria dos jogadores só poderia sonhar. Nenhuma poção, nenhum equipamento criado, nenhuma bênção do santuário, nem mesmo artefatos raros poderiam aumentar a sorte tão alto assim, a menos que você fosse absurdamente rico, abençoado pelo próprio Jesus. Nesse nível, as chances de drop de loot aumentaram. Os excertos críticos se tornaram mais consistentes. Passagens e eventos secretos. Desde que tentasse um pouco, tinha uma chance muito alta de conseguir. Mas tanta sorte ainda não era suficiente. Para elevar o atributo a um nível realmente importante, ele pelo menos precisava elevá-lo para 3 ou 4 dígitos. Damon inspirou lentamente, os olhos vermelhos brilhando sob o dossel da Floresta das Fadas. Ele usou lente de sangue e estava prestes a travar em outra assinatura de mana, provavelmente uma fada com magia gravitacional, quando tudo mudou. Das copas das árvores, uma onda de escuridão explodiu como um tiro silencioso. Damon congelou no meio do passo. Seus instintos gritavam. Ele imediatamente ativou Passo das Sombras, e piscou para trás justamente quando uma lâmina de sombra cortou o espaço onde ele estava, quebrando a árvore coberta de musgo atrás dele com precisão cirúrgica. Um momento depois, 3 figuras surgiram da penumbra, envoltas de preto,
seus rostos escondidos por máscaras de porcelana gravadas com crescentes prateados da lua. Seus movimentos eram silenciosos, mas a pressão que exalavam era muito real. Aura assassina e intenção assassina preenchiam o ar ao redor deles. Só alguém que matou milhares e centenas de milhares de seres poderia possuir uma aura assim. Um deles falou: "Você não faz parte da missão, sanguessuga. Vá embora. Agora." Os lábios de Damon se curvaram. "E perder a diversão? Acabei de chegar." Outro assassino avançou, lâminas gêmeas cruzadas atrás das costas. Um leve sussurro de sombra se enrolou ao redor de sua forma, vazando no ar como óleo. "Esta masmorra está sob controle de Umbra esta noite. Nosso alvo está perto. Se você interferir, morre." Umbra, hein? É uma escolha de nome interessante. As palavras de advertência do homem só fizeram Damon se interessar cada vez mais. Agora ele precisava ver se o nome era pura coincidência ou se realmente tinha algo a ver com Umbra. "Grande papai fantasma, hoje pode ser seu dia de sorte." Damon riu e desviou casualmente do ataque silencioso que o terceiro cara lançou em sua direção. Uma adaga nas costas, uma adaga envenenada para mais. Damon recebeu inesperadamente uma notificação que não via há um tempo. "Ding. Você ganhou mais um de resistência ao veneno. Ding. Você adquiriu um novo tipo de veneno. Ding. Você fez pequenos progressos no segundo ciclo da técnica de refino de corpos venenosos 9 milhões. Droga, que veneno bom." Damon assentiu, estalando a língua. "Vocês definitivamente devem ser um grupo impressionante." Os três assassinos o encararam em silêncio como se ele fosse um. Então, como se não adiantasse falar com um tolo, os três sinalizaram entre si e começaram o ataque. No segundo seguinte, desapareceram nas sombras, tornando-se borrões negros. Damon sorriu de lado e fez o mesmo. Essa ia ser uma luta interessante. Um batimento cardíaco passou e então a floresta explodiu. Sombras colidiam no ar como adagas da meia-noite colidindo umas contra as outras. O corpo de Damon borrava e reaparecia meia dúzia de vezes em rápida sucessão, desviando e desviando golpes que vinham de ângulos impossíveis. Os assassinos Umbra eram rápidos, mais rápidos do que a maioria dos jogadores conseguia sequer acompanhar. "Legal. Muito bom." Damon sorriu no meio do desvio, torcendo o corpo de lado enquanto uma lâmina cortava suas costelas. Uma contra-ataque com um tentáculo coberto de carmesim quase arrancou a cabeça do atacante mascarado. Os três assassinos, sem dúvida, tinham habilidades incríveis. Tecnicamente, os três eram superiores a ele. As habilidades deles eram de verdade. Ele realmente estava fora de sua profundidade aqui. Isto é, se ele simplesmente usasse suas habilidades de sombra. "Desculpa, pessoal, é uma pena que eu não tenha mais tempo disponível. Eu adoraria lutar mais com vocês três." A risada de Damon ecoou na floresta. "Arrogante sugador de sangue. Saiba seu lugar. Você deveria ter saído da floresta enquanto ainda tinha chance." Um dos assassinos gritou. Ao mesmo tempo, o mesmo cara o atacou de outro lado. Até suas palavras foram usadas como distração sem nenhum movimento desperdiçado. No entanto, desta vez Damon nem sequer soou para evitar o ataque. Em vez do outro lado agir, foi ele quem fez o movimento e apareceu silenciosamente atrás de um dos assassinos. "Vocês ainda não perceberam? Seus movimentos já começaram a ficar lentos." O assassino mascarado estremeceu, percebendo tarde demais. Suas pernas cederam no meio do golpe, e seu corpo recuou, tremendo. Um efeito retardado. Os tentáculos de sangue de Damon não eram apenas ferramentas de força bruta, carregavam veneno mortal. Mesmo que o veneno parecesse não ser tão eficaz quanto deveria, ainda funcionava bem. Damon agarrou facilmente o torso do homem e suas mãos viraram um borrão enquanto ele cortava limpamente a cabeça do assassino, drenando completamente a essência de sangue do corpo. "Você é bom. Admito isso. Você parece ter passado por todo tipo de treinamento, mas ainda não é suficiente." O segundo assassino apareceu borrado com um triplo golpe mirando na barriga de Damon, mas os ataques passaram por uma imagem residual piscante. Damon reapareceu atrás dele, braço mergulhado em sangue negro, sombras se enrolando em seu pulso como uma maldição. O assassino teve apenas um momento para olhar para Damon antes de ser facilmente derrubado também. O terceiro assassino ficou chocado. "A magia das sombras que você usa. Não pode ser." "Ah é?" Damon ergueu uma sobrancelha. "Então você reconhece? Então tudo isso realmente vale a pena." Com um sorriso,
Ele cuidou do último também do cara. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.